meu foguete surge queimando espaço. Bianca Gismonti está em turnê de lançamento do disco Gismonti 70. Vou sonhando no espaço. Um homem sofre um acidente, perde toda a memória, mas se mantém vivo e ativo graças às imagens que fez no passado e à força da família. Antes do acidente, quando te perguntavam qual é a sua foto favorita, você respondia, a próxima. Ou então, a que eu fiz. Que não tinha sido feito ainda. A que ainda não tinha sido feita. Mais importante. Meu pai foi um grande nome do fotojornalismo no final dos anos 80, todos os anos 90 e começo dos anos 2000, até o acidente que interrompeu a carreira dele. Meu pai caiu, bateu a cabeça. Teve que aprender a andar, teve que aprender a falar, teve que aprender a comer, teve que aprender tudo de novo. Meu pai esqueceu de tudo. Ele não lembrava de ninguém, nem de mim, nem da minha irmã, nem da minha mãe. Ele teve que... Ele lembrava que ele era fotógrafo? Assim que ele acordou no hospital, nas primeiras visitas, os amigos já levaram uma câmera fotográfica e ficavam falando, olha só, você fotografava. E ele foi um fotojornalista super premiado, renomado. Ele era bastante conhecido por gostar de adrenalina e gostar de questões voltadas à exploração sexual infantil, exploração de mão de obra infantil, miséria, falta de acessibilidade à educação, tudo isso era o que ele gostava de denunciar. Quando meu pai se acidentou, eu tinha 13 anos, então eu não tinha muita ideia da dimensão, eu não tinha muita ideia dos valores jornalísticos, valores artísticos, de tudo aquilo, e dessa discussão de até definição de arte, nem nada disso. Mas quando eu revisitei o trabalho do meu pai, depois de adulta, já querendo rever tudo aquilo que estava, enfim, esquecido em gavetas e arquivos, eu entendi que aquilo era muito expressivo, que aquilo tinha um DNA, uma autenticidade, uma linguagem própria, mas aquilo não era mais notícia. Então era o quê? E aí eu fui estudar um pouco sobre a história da fotografia, sobre a fotografia no universo das artes, e aí entendi que isso é um trabalho artístico muito forte e com um DNA muito profundo. Esse daqui é um galo de rinha, não é isso? É um galo de rinha. Ele ia cobrir o Lula na Venezuela e nessa viagem ele entendeu que a briga de galo, rinha de galo era muito comum na Venezuela e movimentava grande parte da economia. E aí ele foi, encontrou uma rinha de galo e tirou uma das fotos mais icônicas da carreira que todo mundo pergunta, mas isso é foto? Isso é pintura? Isso é montagem? Meu pai tinha que fotografar para denunciar os navios abandonados na Baía de Guanabara. Mas ele ficou sabendo, pelas pessoas que circulavam ali, que os meninos da Igreja da Candelária, ali perto, brincavam nos navios. E aí ele ficou lá, esperando esses meninos aparecerem, até que os meninos chegaram e foram usar a âncora de trampolim. E ele fez uma das maiores fotos da carreira dele, ganhou prêmio também, enfim. E hoje, 20 anos depois, é a foto mais acessada e mais clicada de todo o acervo dele. Ele sempre queria dizer alguma coisa com a foto. Ele nunca fazia uma foto só assim, porque sim. Ele sempre tinha uma mensagem. As fotos dele sempre tinham um recado. Ele nunca perdeu o olhar fotográfico, assim, mas ele tinha uma série de dificuldades para calcular diafragma, velocidade, etc. Então ele acabou se afastando da câmera profissional. Um grande amigo do meu pai resolveu presenteá-lo com uma câmera semi-profissional, que calcula as coisas mais ou menos automaticamente, exatamente. Né? Meu pai voou com essa câmera, assim, foi maravilhoso, porque ele conseguia fazer todas as fotos, etc e tal, mas ele não tinha a mesma emoção que ele tinha com a
com a câmera profissional. Ele segue fotografando, mas desse jeito. A gente se afastou desse universo da fotografia, a gente se afastou desse universo do fotojornalismo, principalmente, e tudo bem. E você consegue olhar essas fotos usando um critério diferente das fotos de jornalismo, Gaudério? Quando você vê, você está prestando atenção em luz, em enquadramento? Não, eu na verdade, luz, enquadramento e as qualidades todas que sempre foram admiradas na fotografia, para mim tem a menor importância. Para mim o importante é um aspecto que a pessoa normalmente não veria aquilo e está vendo nesse momento, nessa foto. Para mim, o Gaudério é um gênio, um dos grandes mestres da fotografia. E o olhar dele, ele não perdeu esse tipo, sabe, a sacada ele não perdeu. Então, ele pode ter dificuldade técnica ali e tudo mais, mas ele continua sendo um fotógrafo genial, que é, para mim, um dos melhores fotógrafos brasileiros, ainda mais dentro do fotojornalismo. Como é que vocês pensam a administração desse acervo, de alguma maneira? Porque você está falando que são milhares de fotos, né? São milhares de fotos, milhares. A gente ainda não conseguiu digitalizar todas, mas a gente tem um catálogo de obras à venda no Instagram do meu pai. E aí a gente faz essas obras em impressão fine art, em papel museológico, com pigmento museológico, enfim, altíssima durabilidade. Meu pai assina essas... Eu ia perguntar isso, assina as fotos, então, deixou do fotojornalismo para virar artista agora, essa altura da vida. Quando existe algum tipo de pessoa em algum lugar querendo ver algum tipo de foto que foi eu que fotografei, isso transforma toda essa coisa numa coisa muito importante para mim. Eu acho que vocês deveriam ficar aqui mesmo, que já vou pegar aquela foto ali junto com boa, vocês. Então vamos. Então, Vem, mãe. Aparentemente bem feita. Vai que vai. Bianca Gismonti Trio, disco Gismonti 70. O álbum é uma homenagem aos 70 anos de Egberto Gismonti, pai de Bianca, mas eu fico pensando, como escolher esse repertório? Porque o Egberto, quantos discos? Tem mais de 50 discos? Mais 60. Mais de 60 discos. Então como é que você chegou em quantas músicas? 11? Ele tem 11. Eu quis pegar algumas canções do meu pai, do início, que tem pessoas que amam essa fase dele. Esses clássicos, Louro, Palhaço, sabe? E as que pra mim estão mais no meu ouvido, que é a década de 90. Eu nasci em 82. Sete Anéis, Forrobodó. Então eu quis fazer um certo gráfico, sabe? Meu, claro, de minha relação com as músicas, mas também do repertório dele. Sete Anéis é um choro maravilhoso da década de 90, quer dizer, ele já tinha composto antes, até gravado em disco anterior. Ela tem modernismo, ela tem Vila Lobos, ela tem um folclore, ela tem complexidade, simplicidade, ela é uma música cantarolável. Ela é um choro cantarolável, mas é um choro complexo ao mesmo tempo. Então é uma música que sempre me encantou, assim, é muito linda. Para mim, o Palhaço é uma das melodias mais bem construídas e belas que existem, sabe? E todas as pessoas têm uma história com a gravação original, né, do disco circense, com as crianças rindo, os filhos dos músicos. Então
emblemático, assim, é muito bonito. Na verdade, o disco é uma referência ao disco Sonho em 70, Claro, totalmente. né? Que foi lançado em 1970. Tem a música O Sonho, Sim, que eu gravei. tá gente. aqui também. Esse disco aqui tem história, né? Porque ele foi lançado no final do ano passado, mas ele tá pronto desde 2020. É uma loucura. Como é que foi isso? Foi assim, meu pai ia completar 70 anos, completou no final de 2017. E aí eu pensei, qual é a coisa mais verdadeira que eu posso fazer para agradecer a ele pela música, por ter começado com ele. Estreiei o show em dezembro, ele faz em dezembro. Comecei a viajar com esse show, gravamos em 2018, eu gravo na Hungria há muitos anos, nesse selo Runia Records. Voltei ao Brasil, a gente gravou algumas coisas de voz. Ah, ótimo, vamos mixar e lançar em 2020. Pandemia, a gente estava na turnê da Índia, íamos para a Europa, aí tivemos que voltar. Depois eu engravidei do meu filho, que vai completar 4 anos. E aí foi isso. Quando lançou digitalmente no final do ano passado, eu... A música dele faz parte da nossa vida, meio do meu irmão, antes da gente nascer. E ao longo de toda a infância, a gente ia em todos os shows. Meu pai sempre ouviu muita música em casa, sempre compôs, sempre tocou. Então, assim, a música é um meio de comunicação na minha família. E eu comecei a tocar com meu pai com 15 anos. Então, existe uma sensação de que aquela música é minha, entendeu? Eu não tenho nenhuma necessidade de me distanciar. Ao contrário. Tá na minha mão, tá na minha alma, na minha escuta. Meu corpo, eu brinco assim, meu pianismo, ele é egbertiano. Eu sonhei que eu tava numa floresta com a minha família. Tinha muita árvore. Tinha açude, tinha rio, tinha cachoeira. Por que você não quer sair daqui? Eu vou sair. Eu vou juntar dinheiro, vou colocar na sua mão e vou te pagar pra você procurar a mãe. Eu acho que a gente nunca mais vai ver a mãe. Essa lama imunda arrasou todas as casas que encontrou no caminho. Tá destruindo todos os rios que encontra pela frente. Foi indo tanto que já chegou lá no mar. Lá nas praias do Espírito Santo. Sinto muita vontade de nadar nesse lago. É proibido. Essa água tá cheia de veneno. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas volta amanhã. Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo. Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu tô te esperando.